Gente, estou começando a gravar agora, estamos só eu e o Luciano aqui no grupo, e aí eu vou começar a contar um pouquinho da minha visão sobre a primeira parte do livro, do que eu li. E aí, se mais gente entrando, a gente segue na conversa, mas aí esse vídeo fica um pouco como base para todo mundo que não pôde participar hoje, está a fim de saber um pouco do que o livro tem a dizer, mas a gente pode continuar a discussão no próximo encontro daqui a 15 dias. A gente estava conversando aqui sobre política, falamos de presidência 2018 e de Hillary e Trump nos Estados Unidos. E aí isso me trouxe para o começo do livro que eles falam, a parte 1 chama República da Pobreza. E aí eles começam falando uma coisa importante de que a gente tem um entendimento errôneo de que o problema está no autoritarismo dos fascistas e nas possibilidades dessa criação de estados de exceção. Então ele fala que tem um frenesi rolando, todo mundo falando, estão voltando governos autoritários, tem muitos fascistas por aí o Trump é um exemplo desses caras, fala do Brexit, desses movimentos conservadores e caras autoritários voltando. Então, que a gente tem uma impressão de que o problema está aí, mas que, na verdade, o que ele entende é que o que ele chama de soberania hoje não está nessa figura desse soberano autoritário, mas sim nas leis, instituições e no domínio da propriedade. Então, ele fala que o que mantém o mundo como ele está muito mais normalizado e está entrinchado no nosso dia a dia, que está no marco do legal e das instituições que a gente vive. Porque as leis e as instituições que a gente vive no nosso dia a dia, elas ditam a realidade possível. Então, a gente não consegue ir para além desse possível, né? E isso normatiza o nosso dia a dia. E é isso que leva a gente a, de alguma forma, reproduzir sistemas de exclusão. E não o perigo não está nesses caras, mas sim nessas instituições que a gente nem nota e que de alguma forma são opressoras. Ele fala um pouco dessa tríade poder, estrutura jurídica e estrutura econômica, que é poder, lei e capital. E que isso está permeando a nossa vida, e isso mantém a desigualdade, mantém a possibilidade de opressão e etc. Né? Não garante o bem-estar comum. E que a gente não luta contra isso, porque a gente acha que isso é bom, né? No fim, a gente precisa dessas instituições, as leis, etc. Mas ele traz, que ele fala que isso estrutura as possibilidades da vida social. Então, eu vivo minha vida dentro das possibilidades que essas estruturas me apresentam, né? Então, eu nem questiono elas. E, então, ok, tem um perigo aí, né, no autoritarismo e nos fascistas, mas a gente acha que o problema é o estado de exceção e a ausência de leis, porque as leis nos protegem, mas a verdade, as leis não existem para nos proteger. Ele fala muito sobre isso, né? Que não existe o direito público, ele é algo muito recente, o direito privado é que prevalece. E o direito privado nasceu para garantir a propriedade, o direito à propriedade privada. Eles recapitulam todas as revoluções burguesas e falam da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, e como, no fundo, todas elas foram a criação do Estado, das repúblicas. Ele fala que toda república, a gente fala de republicanismo como algo bom, mas toda república, na verdade, nasceu, a base das leis é a garantia da propriedade privada. E que a gente nem não questiona muito isso, né? A propriedade, ela aparece no direito como uma ideia reguladora ou como uma obrigação ética, como se eu percebo muito isso, assim, sempre quando a gente vai conversar um dos motivos pelos quais eu quis estudar bens comuns é que sempre que tem uma conversa sobre colaboração, parece que a gente sempre bate uma trave à propriedade privada. E a gente falou sobre propriedade intelectual, e aí quando fala, puta, mas quebrar a propriedade intelectual não pode, é antiético, né? Tem essa discussão de que quebrar o direito de propriedade é uma das coisas que mais ofende as pessoas, porque parece que se a gente não, a propriedade é o mínimo que a gente tem que garantir, se nem isso a gente garante,
E aí, qualquer pessoa vai entrar na minha casa, pegar minhas coisas. E aí, né, parece que é o mínimo para que existam a civilização é a garantia da propriedade privada. Então, ele traz isso de que a propriedade, essa ideia reguladora, é a base do direito privado, mas também que o direito público surgiu, ele fala que o direito público surgiu em decorrência, na medida em que o capital precisava se expandir e precisava de investimentos de Estado, né, que o Estado começou a ter um papel na manutenção da economia, e aí precisou-se de alguma estrutura de educação, saúde e tal. Daí surge o direito público, mas o direito público vem em função do direito privado. Na verdade, a grande função do direito, e assim que existem as repúblicas, é que o centro de tudo é a manutenção da propriedade privada. Aí ele, para além disso, né, dessa história dessa tríade das leis manterem a nossa possibilidade de vida social, a propriedade, a economia, ele fala que o capital também exerce dominação na medida em que ele estrutura a vida social, fazendo as hierarquias parecerem naturais e necessárias. É outra coisa que vem quando a gente pensa na república, né? A forma como o formato que o Estado, que os estados modernos têm, que a vida se configura dentro dos estados como a gente conhece hoje, tem muito a ver com hierarquia, né? Parece que a hierarquia é necessária para organizar a vida social. Então a gente precisa dela, e a gente precisa dela também para garantir a propriedade. Isso mantém as coisas de forma civilizada, mantém a vida de alguma certa forma possível de acontecer. Mas eles trazem a ideia de que isso não é real, né? De que é a forma como a gente enxerga as coisas, mas no fim é isso que gera a desigualdade, que gera a impossibilidade da gente olhar para o bem comum. Que mais aqui que eles trazem de interessante? Tô dando uma olhada nas minhas anotações. E aí eles, no fim dessa primeira parte que eles chamam de República da Pobreza, dizem que um caminho possível, uma coisa que eu achei interessante é que toda vez que ele fala que toda vez que a gente foca no entendimento de que o problema está naquele cara autoritário, num determinado governo autoritário, isso leva a uma falta de engajamento político, porque a gente tem duas opções: ou a gente se resignar ao poder, se a gente acha que o lugar de mudança está nesse lugar do poder, né? Tá no soberano, e aí o soberano pode ser o cara bom, mal. Ou a gente vai se resignar ao poder, e ele fala que é isso que a esquerda hoje tem feito, que é só criticar, mas não agir. É isso que tá, olha a situação ruim, nananana. Ou ela se opõe totalmente a ela, achando que a única forma de combater é destruir. E aí ele fala que é a esquerda da Revolução Armada, né? Que fala que não, então a gente tem que pegar em armas e acabar com a soberania. Sem entender que são as estruturas sociais que permeiam o nosso cotidiano que de fato estão criando opressão, não é essa. Aí ele traz, e aí nisso ele traz um monte de autores, e aí começa a ficar um pouco mais complicado, mas ele parte de um entendimento do Kant de transcendência versus imanência. Ele fala que eles estão criticando esse olhar de que está em algo transcendente. Transcendente é quando alguma coisa, o objetivo de algo está em um campo maior, né? E não na realidade. E aí eles falam da imanência, que é a realidade, o cotidiano, que o caminho é criar um projeto de construção alternativa que surja desse campo imanente da vida social. Então, qualquer outra alternativa não vai vir da gente olhar para essa transcendência, para esse campo que está acima da gente, que tem a ver com soberania, e sim para o que é imanente, para a própria vida social. E aí eles contrapõem a República da Propriedade, que é o que existe hoje, versus a democracia da multidão, que é essa proposta alternativa. Acho que essa parte eu achei interessante, né? Que muda um pouco o olhar. A gente para de olhar para essa estrutura que está acima. Ele fala que não é necessariamente ignorar, tem um olhar importante, mas que a resposta vai vir do que é imanente no campo social.
Aí eles trazem uma abordagem que tem a ver com os corpos, que eu achei interessante. Eles trazem uma abordagem fenomenológica, que é vamos olhar para a experiência concreta que está nos corpos das pessoas. Que eles trazem um conceito legal de biopolítica, que diz que é do Foucault, que é a política feita a partir do corpo, né? São os corpos, eu vou até querer ler um trecho. Desse modo, a história... Só um minutinho. Beleza. Ele fala sobre que o poder é realizado pelo corpo, então ele fala de biopoder, e a política também é realizada a partir do corpo. Desse modo, a história não pode ser entendida meramente como o horizonte no qual o biopoder configura a realidade através da dominação. Pelo contrário, a história é determinada pelos antagonismos e resistências biopolíticos ao biopoder. A resistência corpórea produz a subjetividade, não de uma forma isolada ou independente, mas na complexa dinâmica com as resistências de outros corpos. Essa produção de subjetividade, através da resistência e da luta, se revelará central para a subversão das formas existentes de poder e também para a produção de instituições alternativas de libertação. Basicamente, eles estão usando Foucault para falar que a política é feita pelos corpos, a partir da resistência, que os corpos resistem ao poder que está dado, e ao resistir, a gente necessariamente se encontra com outras pessoas e produz subjetividade. E que essa produção de subjetividade no coletivo é central para pensar, não só para resistir ao poder existente, mas também para criar alternativas de libertação. Não sei se eu me fiz entender, porque eu li aqui mais ou menos meio... Mas eu achei interessante eles trazerem isso para a unidade, né? O corpo, no sentido da realidade que a gente vive todos os dias. Tinha uma parte aqui que eu achei interessante. Porque ele fala que o corpo começa a aparecer quando, por exemplo, estão falando um pouco de marxismo, e aí eles falam que... quando começam a surgir dentro da teoria marxista, as pessoas falando, por exemplo, de gênero e de raça, das opressões de gênero e de raça, elas são necessariamente corporificadas. Porque tem uma mulher que sofre uma opressão, tem uma pele de uma pessoa numa pele negra que sofre opressão. Então, esses movimentos trazem esse olhar mais fenomenológico para pensar nessa estrutura de dominação como um todo, traz a centralidade dos corpos. Mas o que eu queria falar especificamente é que aqui, ó, ele fala por que da fenomenologia, de usarem uma abordagem fenomenológica. Estar no interior da realidade concreta dos corpos implica numa relação fundamental com a alteridade, estar entre os outros. E a experiência da alteridade é sempre atravessada por um projeto de construção do comum. É assim que a imanência se transforma no horizonte exclusivo da filosofia. Uma imanência que se opõe não só à transcendência metafísica, como também ao transcendentalismo epistemológico. Aqui ficou um pouco pesado. Não será por coincidência, assim, que nesse ponto a fenomenologia faça uma intersecção com as críticas marxistas ao direito ao domínio da propriedade, aos direitos humanos como estrutura natural originária ou ao mesmo o próprio conceito de identidade. Aqui é porque ele fica falando da história da fenomenologia dos corpos, é que ele consegue encontrar com a crítica ao domínio de propriedade, né, ou a propriedade privada. Porque ele diz que viver a realidade concreta dos corpos só existe enquanto a gente vive o outro, né? A gente só consegue quando a gente tem uma experiência de alteridade. E viver a alteridade, estar presente com o outro, só é possível quando tem um projeto de construção do comum. Então, porque a gente tem coisas em comum com outros e constrói coisas em comum com outros, é que a gente cria a nossa própria identidade e que, né, que a gente tem essa possibilidade de existir e de criar identidade. E é nesse sentido que ele
traz de novo a história da imanência, que só é possível fazer algum projeto diferente se a gente fala da realidade da vida social e não fica só olhando para um plano acima de tudo isso. E que por conta dessa história da experiência da alteridade que a gente pode criticar a propriedade privada. Eu acho que vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que eu apontei. Faz um tempinho que eu li, então. E aí, por último, acho que uma coisa que eu acho legal eu falar, eles trazem... eles falam de fundamentalismo. E que eles explicam o fundamentalismo a partir desse olhar do corpo, esse olhar fenomenológico. E falam que... Aí eles trazem exemplos de, por exemplo, fundamentalismo religioso. Aí eles falam que o corpo é sempre central quando a gente vai falar de um fundamentalismo, porque tem uma centralidade do corpo, porque, por exemplo, o fundamentalismo religioso tem uma coisa de esconder o corpo não pode, né? Não pode mostrar, tem alguma coisa de proibido a partir do corpo. Então, ele ao mesmo tempo feito desaparecer, a gente não quer, mas ele também é central, porque tem esse olhar, esse foco no corpo na hora de falar disso. Ele fala, tem uma relação do alto com o corpo, ao mesmo tempo focalizar nele e fazer ele desaparecer. Então, tem um olhar de... Ele fala que mesmo tem a história dos trajes, tem os rituais, são todos centrados no corpo, e ao mesmo tempo tem uma coisa de que o corpo precisa ser escondido. Ele traz interessante que ele traz várias referências de como que tem essa relação, o fundamentalismo é sempre esse olhar muito louco sobre o corpo, tem coisas a serem feitas, ele regra o que o corpo precisa fazer, o que se pode comer, o que não se pode comer, quando se tem que rezar, de que forma tem que se vestir. O corpo é central e ao mesmo tempo o corpo não é importante, o importante é algo transcendente, ele precisa ser escondido. E aí quando ele fala de fundamentalismo, e está começando a partir do religioso, ele fala que o economicismo também é fundamentalismo. A partir desse olhar, ele fala, a visão econômica do mundo também é fundamentalista. Porque os corpos são mercadorias. O corpo humano precisa ser constantemente produzido e reproduzido, então tem uma coisa... O corpo é o que cria e, ao mesmo tempo, é o objeto que é mercantilizado. Então, ele não é importante quando a gente vai falar de economia numa estrutura maior, parece que as pessoas não existem, né? A gente está falando de números, está falando de grandes estruturas, etc. Tem uma transcendência nesse sentido, a gente está falando de algo maior. Mas o corpo é a unidade básica, é o foco, porque é aquilo que é o objeto, que é a mercadoria. Então, ele é um argumento deles para dizer que o economicismo é uma forma de fundamentalismo. Sempre voltando para essa ideia de que é quase como eles só trazem formas diferentes de análise para o que a gente vive, para depois criar um projeto a partir dessas formas de análise. Então, tem esse olhar da imanência, esse olhar fenomenológico, da gente olhar a partir dos corpos, eles dizem que é importante porque é daí que a gente consegue construir um projeto alternativo de resistência. Porque se a gente ficar focando no lugar errado, de olhar para esse lugar aqui de cima e tentar transformar ele, a gente não vai conseguir criar esse projeto alternativo. Essa é a minha leitura do que tem nessa primeira parte do livro. Fiz você de minha audiência, Luciano, desculpa. Mas aproveitei para falar do meu olhar dessa primeira parte. Eu gostei. Que bom. Gostei da aula particular. Comentários? Que falam alguma coisa do que você... eu acho que eu acho que vem bem de encontro àquilo que a gente vinha conversando, né? Eu acho que a gente tem visto outros autores, né, falando de um assunto parecido. Aquele economista que eu comentei, o Hajun Chang, ele também fala dessa questão de visão, ele chama de visão pragmática, né, de não
aceita o discurso exclusivamente liberal, né, de livre mercado, nem ao mesmo tempo um discurso de esquerda radical. Então, buscar algo mais aberto, né, tá com a mente aberta. Eu acho que pelo que eu estou entendendo da leitura que você fez, é mais ou menos essa proposta mesmo. Eu acho que é um movimento cada vez que está absorvendo mais pessoas, né? E eu gosto também dessa ideia do bizarro, né? Do Trump, do Brexit, que é uma resposta da sociedade de que está insatisfeita, né, com o status quo. Não que necessariamente a sociedade está de acordo, né? Mas é uma mexida que se dá e talvez em busca de algo novo, né? Que talvez nem todo mundo saiba exatamente o que mas ele mexe com, com o normal, né? Então isso. Essa também é a minha interpretação sobre a sua leitura. É, vale a gente. Tem gente que diz que tem que piorar para depois melhorar, né? É, Vamos torcer para que seja mais ou menos isso que esteja acontecendo agora. mas é um Quando movimento, sai muito do que é possível, porque tem uma medida do que é possível a gente ficar calado e seguir na nossa vida, né? Porque quando sai muito do que é possível, as pessoas têm que fazer a gente tem que fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá mais mesmo. Nós chegamos nesse Uhum. ponto que a gente tem um presidente da principal nação do mundo, né, da potência econômica, maior potência econômica, que fala por que a gente está deixando entrar aqui essas pessoas, esses países de merda? Ele fala isso no É, Twitter é, oficial da Casa eu Branca. vi que é absurdo. Normal não está mais. Pelo Mas menos é um movimento, um movimento complexo, né? De idas e vindas, é um movimento, como que é o termo lá do Marx e do Engels? Esqueci o termo. é, que está acontecendo um monte de coisa diferente, né? Eu acho que a coisa mais interessante também que está acontecendo no mundo vem da Ásia, né? Então também os indianos, os chineses estão mudando um pouco a nossa forma de pensar. Tem uma pressão muito grande. Acho que os chineses deram acho que o pontapé inicial de toda essa bagunça que ficou, né, nos últimos anos aqui veio da China, porque quando eles falaram que não respeitam mais propriedade intelectual, né, em certa medida, ele desarrumou, né? Ele quebrou, acho que um padrão, a principal referência da economia capitalista dos últimos 100 anos. E é um movimento mundial. E não tem só esse padrão americano, ou inglês, ou brasileiro. Tem coisas acontecendo muito interessantes, né? Lá na Europa, lá nos países nórdicos, né? Parece que estão mais numa linha talvez até mais desenvolvida nessa questão de pensar a sociedade de uma forma mais colaborativa, mais participativa, né? E no final das contas, com a história da internet, da facilidade de comunicação, a gente vê todos esses movimentos se juntando, né? Disponíveis para o mundo inteiro, todo mundo discutindo. E tem o bizarro, mas tem também o organizado, tem o contra, o contrário também organizado, mas eu também acredito que sou um eterno otimista também, acho que dias melhores virão por aí. Eu acho legal você ter falado dessa história da China desobedecer os direitos de propriedade intelectual, porque tem
tem um olhar aí também para desobediência, né? Que e tem um pouco a ver com o início do livro, quando fala que talvez a principal soberania ou opressão esteja nas instituições, nas leis, etc., no sentido de que não é possível mudar respeitando a essas instituições. Não é que necessariamente a gente vai sair daí quebrando todas as leis e vamos fazer o que a gente quiser e beleza. Mas de que vai ser necessário existir desobediência civil. Não é a partir das normas e do sistema que a gente vai conseguir criar uma alternativa. O que não significa que é, ela terá que ser destrutiva em relação às leis, né? O anti-lei, mas enfim, eu tenho, e aí já sou eu falando, né? De que a gente, por exemplo, como criar um formato jurídico de algo que a gente queira gerir como bem comum. Se não é nem público nem privado, não existe figura jurídica para fazer isso. Não é uma cooperativa, não é uma empresa, não é uma organização sem fins lucrativos. Não, não é nenhuma dessas coisas. Porque não é terceiro setor, não é governo, não é, não é privado. Então, a gente cria coisas que a princípio não precisam respeitar a uma estrutura anterior ou prévia. Porque é engraçado que isso é uma coisa que aparece muito quando pessoas querem empreender, né? Tá, mas e aí, como que eu faço? Como isso, por exemplo, coisas distribuídas, quando a gente quer pensar num negócio distribuído, como pensar na estrutura societária de um negócio distribuído se ele não tem dono? Não, mas se tem uma sociedade, tem que ter dono. Como ele se estrutura juridicamente? Ou se, né, podem ter donos diferentes a tempos diferentes. Como se cria uma marca distribuída que pessoas que entendem que fazem esse mesmo produto ou serviço podem pegar essa marca e colar no próprio produto ou serviço. Não tem forma, isso não está regulado. Se a gente for querer colocar dentro de um determinado padrão, deixa de ser o que é. Porque as leis, as normas, os padrões regulamentam a possibilidade de vida social que se mantém na lógica da propriedade privada. Sair dessa lógica significa, de alguma forma, desobediência civil. Porque a gente não vai estar dentro né, dos dos padrões padrões. das leis previamente existentes. Uhum, E tudo bem. legal. Eu acho que é por aí também. Legal. Legal. Ah, bacana. Luciano, valeu pela participação. E a gente está Legal. se encontrando quinzenalmente para Uhum. conversar agora sobre o livro, mas sobre esse tema de forma geral. E vamos ver como depois que a galera der uma olhada no vídeo, quem já leu o livro, até vou convidar todo mundo que leu o livro para comentar no vídeo, falar do que achou, do que pensa, de coisas que eu não falei e tal. E aí no próximo encontro a gente decide se segue lendo ele, se lê outras coisas, se outras pessoas tiverem outras sugestões de leitura. Acho que é um pouco por aí. Legal. Valeu. Falou você também. Até mais, então. Até. Tchau.